Então, vou pedir para a nossa irmã ler uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para a ver, portanto, ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Aos que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, neste momento, com essa mensagem, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo espiritual aos mentores amigos, que iluminem a todos os nossos irmãos e aqueles que vêm em busca de ajuda, de esclarecimento, que possam aqui receber, Senhor, paz, fortalecimento, carinho, amor, nossos irmãos, o acolhimento àqueles irmãos desencarnados que estão neste pronto socorro espiritual. Que Deus nos ilumine, fortaleça e guie o nosso irmão, inspirando o nosso irmão que vai expor nessa noite, e que Deus, nosso Pai, nos fortaleça a todos. Que assim seja. Então, nós vamos ao nosso irmão Luiz Figueiredo, tenha a bondade, nosso irmão, ele é membro da Cruzada, dos militares, espíritas, trabalhador da Sociedade Espírita União dos Fiéis. Muitos já conhecem nosso irmão, que não é a primeira vez que vem aqui à nossa casa. Seja bem-vindo, nosso irmão. Já está ligado aqui? Por tua conta em risco. Eu não posso sair do lugar, não. Eu não posso passear pelo salão, não. Boa noite, gente. Boa noite. Irmãos queridos, satisfação mais uma vez a gente poder se encontrar aqui. Uma reunião de trabalho, de estudos. Meus agradecimentos à direção da casa pelo convite. Meus agradecimentos ao Ney, meu companheiro de doutrina e da Cruzada dos Militares Espíritas. Ele passou o chapéuzinho lá também. Não foi já passou o chapéu lá para a gente. Eu estou trazendo hoje aqui um tema que ele é absolutamente da conjuntura que o planeta Terra está vivendo. Educação dos Sentimentos. É uma obra produzida pelo ex-presidente da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gerson de Camargo. É essa obra aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes específicos da obra. Eu vou mostrar para os irmãos que ela se divide em 3 grandes partes. Cadê meus farolzinhos, né? Senão fica difícil, né, Ney? 3 grandes partes. A primeira parte, autoconhecimento. Lembram da mensagem de Sócrates?
autoconhecimento. A quem conheça a ti mesmo foi a primeira célebre frase que ele teceu, e nós espíritas conjugamos essa palavra dele. Educação e seu significado, educação moral, educação dos sentimentos e a conclusão que ele oferece. Depois vem a evolução humana, heranças do passado, as emoções, e depois vontade e sentimento. Os sentimentos da gente, eles são norteados muito pela nossa vontade. Segunda parte, os sentimentos. E a terceira parte, desenvolvimento das virtudes. Nós vamos bater forte nesse ponto aqui. Então, eu diria, meus irmãos, que essa obra aqui, quem sabe depois do Evangelho, porque ela traduz o Evangelho em letras garrafais, não é que seja o tamanho da letra, mas é a qualidade dela, é a mensagem que ela traz. Seria uma obra de cabeceira para todo o espírita. Porque nós estamos aqui para nos melhorar, para nos adaptar às orientações que o Cristo nos ofereceu. As escolhas que podemos fazer, o rumo que o planeta está tomando, nós estamos ao passo de fazer a escolha do caminho que nós queremos. Lembram daquela passagem evangélica, daquele capítulo que fala, Cristo disse, né? Há muitos moradas na casa do meu Pai. É essa escolha que nós vamos fazer na nossa caminhada que estamos trilhando agora. Agora, porque o planeta está transitando na direção da sua regeneração. E as escolhas que vamos fazendo, o que vamos praticando, vai definindo, vai dando contorno à escolha do caminho que nós queremos seguir. Então, eu diria que a educação dos sentimentos é tarefa primordial, primorosa, hoje nas nossas vidas. Eu daria, assim, uma definição curta e grossa sobre o que significa sentimentos, significado de sentimentos. É a forma com que reagimos diante dos acontecimentos da vida. Aquilo que nós guardamos em nós e que manifestamos a cada momento das nossas vidas. A cada momento. Os psiquiatras, os estudos da psicanálise, da psicologia, Freud, Jung, Wilhelm Reich e outros tantos nomes, eles nos mostram que 95% da mente humana está no inconsciente, aquilo que é o nosso passado, que nós não lembramos. 5% apenas está no nosso consciente. Só que esse 5%, ele é praticamente dirigido impulsivamente por aquilo que está registrado no nosso inconsciente. O que significa isso? Que nós somos espíritos arquimilenares. Nós temos passagens de nossas vidas, de múltiplas encarnações, as quais nós não conseguimos descrever as ocorrências, os acontecimentos, aquilo que ficou registrado no meu inconsciente e que dirige meus impulsos. Daqui a pouco eu olho para a carinha de alguém, não gostei. Repulsa. Sentimento de repulsa. Aí a pergunta, o que ficou guardado no meu inconsciente que fez eu reagir daquela maneira com aquela pessoa? Eu tenho que sair cavocando no meu inconsciente, por isso que existe a psiquiatria, para nos ajudar a ir buscar isso, felizmente para nós, com a evolução da ciência, com a revolução tecnológica, com o auxílio da espiritualidade, nós temos hoje a regressão de memória.
que não só nos auxilia nesses cuidados com as nossas vidas, mas também acorda muita gente. Imagine um médico que diz, não, eu sou ateu, isso é bobagem. Aí ele vai lá e descobre a regressão de memória e percebe que esse espírito que ele está lidando agora, que ele nem acredita na existência do espírito, é uma criatura que já viveu múltiplas existências. E ele vai descobrindo a sua ignorância. Aliás, isso está acontecendo hoje. É muito importante que isso está acontecendo com muito médico que dizia bobagem para a gente não mais diz, não mais repete. E é por isso que o Cristo diz que a regeneração do planeta irá acontecer depois de que o Evangelho do Cristo chegar em todos os recantos da Terra. Todos os seres da Terra, encarnados e desencarnados, terão que ser chamados a olhar para si e a perceber por que razão está aqui e quais são os traços da sua caminhada. E nelas, as tarefas que nos são reservadas. Olhem bem, sentimento é a nossa reação diante dos acontecimentos da vida. Aí nós podemos selecionar bons sentimentos e maus sentimentos. Os bons sentimentos têm os ventos do amor. E com ele, toda a grande tarefa do Cristo é nos ensinar a amar. Vem o primeiro grande mandamento a Deus e ao próximo, como a mim. E essa é a síntese da doutrina do Cristo. E nele nós vamos encontrar o perdão, a solidariedade, a fraternidade, a simplicidade, a humildade. São as virtudes. Imagine a virtude, o que nos permite evoluir, o que nos permite compreender os ensinos do Cristo. Sem a humildade nós não conseguimos. Porque se nós nutrirmos o nosso orgulho, eu vou me sentir sempre superior ao meu semelhante. Eu vou desconhecer em todos os instantes que eu preciso olhar para mim para perceber os meus defeitos, do que o meu orgulho manda eu olhar para os outros e colocar defeito, e eu sou perfeito. É assim que a nosso atraso ainda, as coisas que se manifestam originárias das nossas imperfeições, nos fazem sentir, nos fazem falar e nos fazem agir. E nos fazem olhar o mundo e as pessoas com os olhos prepotentes, orgulhosos, superiores, não errantes, os outros que são errados, e aí eu fico atolado no lodo com as minhas imperfeições. É por isso que a humildade, a doutrina do Cristo nos mostra, que é o contraponto do orgulho. É com ela que nós vamos construir um leque enorme. Nós vamos olhar o mundo e as pessoas com bondade. Nós vamos olhar as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes com bondade. Quando nós tivermos humildade para reconhecer aquilo que está errado em mim. Aquilo que está errado em nós. E não aquilo que a sociedade nos ensina, que as noções do mundo nos ensinam, a ver os erros dos outros e não da gente. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para observar, na escala evolutiva, qual é o degrau que eu estou. Qual é os irmãos que estão mais atrasados e que podem ser auxiliados pelos meus conhecimentos, pela minha experiência, pelo meu exemplo. E aqueles que estão mais elevados, o quanto eu tenho que aprender com eles.
Tem uma passagem que diz que o centro espírita é uma janela que se abre para os céus, para a eternidade. Por quê? Porque nos foi trazido o Evangelho e nos é trazido ali, levanta ele aí para esse povo olhar. O Evangelho e obras complementares como esta, de Gerson de Camargo, que vai detalhando, vai esmiuçando os meus afazeres, o meu aprendizado. Como é que eu vou educar meus sentimentos? É nas atitudes que, não mais aquelas que o meu psiquismo recolhe e que esconde no meu inconsciente, mas com a faculdade que me é dada, que me permite acumular sabedoria, que eu possa traduzir em atitudes na minha relação com os outros. Ou seja, eu estou olhando para dentro de mim e estou construindo uma noção de vida nova. Eu estou fazendo uma revolução em mim, para que aquilo que eu passe, a forma com que eu me comunico com as outras pessoas, seja uma construção da edificação do bem. Olha bem, essa palavra tão pequenininha, a construção da edificação do bem. Cristo disse que o bem, essa monossílaba de três letras, é o caminho do céu. O Papa Francisco disse há pouco tempo, num diálogo dele com um ateu, faça o bem, é o caminho do céu. E o ateu disse assim, mas padre, eu sou ateu. E ele disse, faça o bem, é o caminho do céu, repetiu. Ele disse, mas padre, eu sou ateu. E ele diz, continue fazendo o bem, que nos encontraremos lá. Ou seja, a síntese de todos os ensinos da lei divina, dos profetas, do Cristo e da doutrina que ele anunciou, Espírito de verdade, é fazer o bem. Em primeiro lugar, nós temos que fazer o bem para nós. Identificar em mim o que há de errado, para me poder dividir esse bem que eu começo a construir dentro de mim, dividir com os outros. Ser a minha marca. Ser a energia que eu comunico. Ser os estudos da alma com que eu me relaciono com as pessoas. E aí, nós precisamos dar uma olhadinha. Quando lançamos esse olhar, eu vou repetir aqui uma passagem que está na educação do sentimento. Está aqui. Está aqui, ó. O homem do futuro. O homem do Chico Xavier. O homem do futuro. E ele conta uma historinha aqui, no que se refere ao desenvolvimento da bondade. E uma figura espírita, um homem com o nome de João, que chega na casa espírita e começa a descobrir o livro dos espíritos. Começa a estudar e começa a se encantar. E naquele momento de encanto, ele vem o segundo momento depressivo. Porque ele olha para si, mas eu tenho tantas deformações, tantas imperfeições. Como é que eu vou ser humilde? Como é que eu vou ser fraterno? Como é que eu vou ser bom? Como é que eu vou ser solidário? Com tantos erros que eu tenho, era uma pessoa comum, rançava com os filhos, rançava com a esposa, rançava com os colegas do centro espírita. Eu vou levar 200 anos para me melhorar. Aí chega um espírito benfeitor, pega ele naquele momento e diz, João, não se aflige. Aproveita esse tempo que você tem da sua encarnação e concentra só numa virtude, a bondade. Só não esqueça, João,
Utiliza a bondade nos teus pensamentos, que é onde começa tudo. Tudo. O que eu penso, eu vou acabar falando no teu pensamento, nas suas palavras. Eu vou acabar olhando o mundo daquela maneira, no teu olhar, bondade no teu olhar, João. E vou praticar aquilo que eu olhar com um olhar não bondoso e vou tomar as minhas atitudes. Então, bondade nos pensamentos, bondade no olhar, bondade na palavra, aliás, bondade no olhar e bondade nas atitudes. Vocês devem conhecer já essa história. Mas vejam o quanto isso é importante para nós conseguir nos olhar e perceber que quando eu chego, e aí o João vai para casa, olha para a esposa, uma mulher bonita, uns olhos lindos, que ele nunca tinha visto. Ele só botava defeito nela. Tinha só obrigações. Um filho másculo, lindo, ele não via. O dia era uma porcaria para ele. Ele não conseguia olhar nem os deles do ninho dele, da casa dele, com o mínimo de bondade, tão introspectivo, tão egoísta, ele era. Aí ele começa a utilizar os ensinos daquele espírito, e o espírito diz, em 2 anos eu volto. Quando ele volta, o João está em prece. E tinha modificado a sua relação com toda essa gente. Aí o espírito diz, e esse é o caminho, João? Continua. É uma lição para a gente. Como é que eu olho para a minha companheira que está aqui, a Cristina, comigo? Como é que eu olho para ela em casa? Como é que a gente olha para o companheiro da gente em casa? Como é que a gente olha os filhos que estão ali numa oficina de trabalho para nos reeducar e nos educar? E isso é extremamente importante. Eu vou contar uma historinha minha, pessoal, nem sempre é bom a gente usar esses valores. Você tem um irmão que teve uma vida, 2, aliás, que viveram muito, muito junto de mim, desde pequeno, no trabalho. Desde 6 anos na roça, no batente. Eu fui descobrir agora que esse irmão, agora depois de 32 anos de atividade na casa espírita, né? Fui descobrir que esse irmão foi meu maior inimigo em encarnações passadas. Choques violentos entre eu e ele. E é o irmão que mais se identificou comigo. Me foi mostrado 2 oportunidades. As imagens dessa relação, como que para bem dizer, olha o quanto tu conseguiu evoluir, cumprir a missão, né? Nasceu dentro da mesma família, lado a lado, para aprender a se amar, para aprender a se querer bem, a praticar o bem na relação com aquela pessoa que antes era um problema. Será que não são assim todas as nossas famílias? Claro que são. Deus não nos colocaria num ninho para a gente renascer ali se não houvesse uma missão sagrada para nos reeducar. A gente tem que amar em primeiríssimo plano aqueles que estão nesse contexto. Porque aquilo que acontecer ali é o que nós vamos levar para o lado de fora da porta. É o que vamos levar para dentro da casa espírita, onde além de aprender essa lição, nós vamos aprender o conjunto de ensinos da doutrina do Cristo. É o que vai desenhar a nossa caminhada. O que eu trago? Eu trago a presunção, né? Isso é o Cristo que trouxe. E os seus embaixadores. Eu apenas estou tentando estudar, traduzir na minha linguagem
e passar o conhecimento que eu procurei adquirir para que outros irmãos possam, quem sabe, pegar a obra e estudar junto comigo. E fazer as modificações que todos nós necessitamos. Não tem ninguém certo nesse planeta, né, gente? Todos nós somos errados. Todos nós, e aí tem uma leitura que foi feita na Casa Espírita, talvez o Ney lembra. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. E ele diz o seguinte, numa das lições: errar para aprender. E aprender, acertar para nos elevar. O Ney repetiu essa frase lá. Foi dele que eu peguei. Errar para aprender e acertar para nos elevar. Vejam que nós, sendo espíritos criados simples e ignorantes, nós vamos aprendendo em cada encarnação, aprendendo um pouquinho, degrau por degrau, passo por passo. A divindade não tem pressa de nós. A divindade quer ver a gente construindo a obra, tijolo por tijolo, de modo correto. O tempo que vamos levar é de cada um. É de cada um. Então não vamos nos punir, nem acusar os outros por cometeram erros. Vamos aprender, porque nosso melhor professor é o erro, que nos faz ver como podemos melhorar aquela atitude, aquela obra, aquela palavra, aquele olhar atravessado, aquela omissão, quando alguém precisa de socorro e a gente cruza direto. Não? Quanta coisa a gente ainda não aprendeu. Precisamos levantar as mãos aos céus em que a nossa geração recebe um tratado onde consta todos os ensinos da divindade para a gente saber encontrar o caminho do céu. Olha que beleza isso. E aquelas povos que antes de 1857 tinham que se orientar por aquilo que os profetas diziam e pelas distorções que faziam do que eles diziam. O Cristo precisou ser crucificado quando ele veio trazer os ventos do amor para nos ensinar que o código de Hammurabi não era o caminho, que o olho por olho, dente por dente, não era a relação em que nós deveríamos estabelecer entre nós, mas que tinha toda uma relação de crias divinas sendo construídas, onde o espírito humano é o ser inteligente do universo. Para quê? Para trabalhar a sua angelitude, para educar os seus sentimentos, para que ele possa atingir a ideia, o projeto de serem construtores também da obra divina. Nós não podemos ser filhos de Deus para nada. Temos que ser também obreiros. Já somos. Se o caminho da escada da vida é para nos tornar anjo, aliás, quem de vocês aqui já é anjo? Tem algum? Tem algum anjo aqui? Nenhum. Ah, não acredito. Tu também não, Odinei? A minha mulher disse que eu sou mãe. A mulher diz que eu anjo. Olha aí, a minha também diz, às vezes eu fico desconfiado. Mas olhem bem, gente, olhem bem. Todos aqui são anjos. Todos. Em construção. Estado latente essa angelitude. E essa angelitude construída em determinados níveis. Imaginemos uma mulher que engravida, que doa todo o seu corpo para ser transformado, adaptado, com missão divina de gerar uma criança, um espírito novo encarnando para cumprir mais uma etapa da sua vida. O que é isso? Isso é uma tarefa angélica.
A mulher perde, inclusive, a sua imunidade. Todos os cuidados que se tem com a grávida é porque todas as defesas do organismo dela vai para o feto. Ela é altamente deficiente de defesas, tanto que qualquer grito pode ser um dano com a mãe. Aí depois ela vai cuidar, 9 meses ela aguenta ali o repouso. Depois vem todo o processo de aprendizado dessa criança, o leite materno, que ela vai passando todas as suas energias, todas as suas defesas. Tarefa angélica, que nós não conseguimos nem classificar desse jeito ainda. Imagina o pai dando burro em ponta de faca para segurar a barra lá da casa. Para nutrir, para alimentar, para agasalhar, para orientar essa prole. Tarefa angélica. E muitas vezes nós consideramos errado. Vamos pelos nossos instintos, sem perceber que é um embrião divino gerando tudo isso, projetando tudo isso. Vejam, quanta coisa ruim a gente encontra nas calçadas, nas sarjetas da rua, deformando tudo, carnaval no Rio, sendo arrastado, o Cristo sendo arrastado pela rua. Vejam a tristeza das maldades do mundo. Agora, nós estamos aqui para olhar essas coisas e desligar o nosso desconfiômetro. Desconfiar que a linguagem do mundo, embora seja para nós uma necessidade, é para nós ver os erros dele. Errar para aprender. Acertar para nos elevar. Vamos guardar essa frasezinha e levar para casa. Ney, cuida aí, Ney. Não? A velocidade está boa e o ar-condicionado a bordo está Tá bom. Gente, o sentimento de amor, ele nos conduz a coisas tão lindas. Vamos fazer uma regressão aqui, nos meus apontamentos, citar uma frasezinha do Sócrates. Você já conhece. Primeiro, sobre o espírito. É a causa da vida do corpo. Se nós não tivéssemos um espírito imortal em nós, o que seria do nosso corpo? Por que o Cristo veio aqui e dizia, olha, terceiro dia eu estou de volta? O que ele queria provar para a humanidade lá de Israel? Na Galileia, aquela região toda. Os anúncios deles ficaram para a posteridade, ficaram para a posteridade. Ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. Esse corpo físico que está aqui, ele é físico, ele tem um tempo pequeno de duração. Ele se transforma depois sob as leis da matéria física. É isso. Então, desde que esse princípio animador o abandone, o corpo perece e se transforma. Aqui está aí, morre no Evangelho. Eu não coloco a palavra morre. Eu coloco se transforma. Porque a água, quando diante do calor ela evapora, ela se transforma inicialmente em vapor, se condensa como gelo. Nos choques térmicos, ela derrete e cai como chuva. A água de novo. Então não morre. Assim somos nós. A água que está em nós, o ferro, o alumínio, o manganês, tudo. A água, 80% de água, nosso corpo. Ele diz uma outra, olha que bondade que está sendo consolador comigo aqui, hein, no meio. Tá bom. Ele diz uma outra frase
vocês conhecem, mas vamos repetir porque vale a pena. O Espírito é o nosso único bem imperecível. Tudo mais tem início, meio e fim. O Espírito não. É imortal. Nos compete, nos cabe educá-lo. Para ele não ficar sempre lá no atraso, no meio do lodo, mas ele evoluir para a sua angelitude, a sua luminosidade. Que sejamos no nosso mundo de hoje pirilampos ainda numa noite escura. Sabe o que é pirilampo, né? A vagalume que vai iluminando o trecho dos seus novos passos. Vagalumes na noite escura. Então, o Espírito é nosso único bem imperecível. Por isso devemos educá-lo. Aqui eu já disse. A educação do Espírito nos remete em primeiríssimo plano à sinalização do grande Santo Agostinho, na tese assertiva do pai da filosofia grega, Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho citou ele. Conheça-te a ti mesmo. É fácil? Não. Primeiro, nós somos seres ainda, não quebramos o nosso orgulho. Segundo, que nós, para nos conhecer, nós temos que examinar o nosso sentimento. Que nós construímos no nosso passado, onde não havia doutrina espírita para nos ensinar. Terceiro, que as relações, os nossos apegos à matéria, nos faz pessoas rígidas, duras daquilo que significa a nossa relação com os aquilo que nós consideramos concorrentes. Então, somos irmãos na mesma caminhada. Na mesma caminhada. Então, nós temos, gente, aqui numa reunião dessas, a gente não vai dissecar isso aí, tudo, não. Não. Eu lembro o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, lá em 1864, mais ou menos. Ele diz o seguinte: se soubéssemos de onde viemos e para onde, por que estamos aqui e para onde estamos indo, nós modificaríamos muito os nossos afazeres. Muito. Para nos melhorar. Gente, eu vou trazer para os irmãos aqui um poema para finalizar a nossa conversa de hoje. Esse poema, eu pergunto se alguém aqui conhece o título de Fé e Caridade, de Carmen Simira, que traz o título O Viajor e a Fé. Alguém conhece aqui? Ninguém sinaliza, não. Vamos conhecer agora. Vamos conhecer agora, então. Olha, eu não sei cantar e não sei reclamar, mas eu vou ler para passar aos irmãos a mensagem que é muito bonita, que é trazida por Carmen Semira. E ela diz o seguinte: de onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra, estéril da ilusão, diz ele. Mas que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Há quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo de desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos,
Mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Eu agradeço o convite mais uma vez do Consolador Prometido, do Ney, que está sempre no nosso pé, está nos amarrado uma palestra ou outra. Espero que esse tema nos deixe pontos de reflexão que a gente possa levar para nos ajudar a refletir nos caminhos da vida, nas curvas da estrada. Que Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aguarde aí um pouquinho, nosso irmão. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, né? E lembrando que o passe é coletivo, tá? E que cada um mentalize os mentores amigos que estão aqui nessa casa, e todos recebem tudo aquilo que é necessário. E peço para o nosso irmão fazer a prece de encerramento. Fazer a prece de encerramento. Um prazer. Convido os nossos irmãos, então, a nossa prece final. Nos dirigir ao Cristo, a Mãe Maria, Anjo Gabriel e tantos irmãos que nos acompanham, que torcem por nós, que nos estimulam em tantos momentos. Muitos deles, nossos ouvidos sem condições de ouvir tudo o que precisamos. Nossos olhos vendados ainda para a profundidade e a grandeza da palavra do Mestre. Que as suas energias possam chegar em quantidade necessária, como amparo, em forma de gotas de bálsamos de cura sobre todos nós. Que abram o nosso coração para assimilar os impulsos da bondade divina. Que nos abra os caminhos da fé. Que nos abram a força da nossa vontade pela construção das boas obras no mundo que haverá de ser regenerado. Que Jesus ampare, a Ele rogamos, pelos irmãos que sofrem as agruras da guerra, aqueles que sofrem com os desmandos de estados autoritários, aqueles que sofrem com a enfermidade de todas as ordens, muitos em hospitais, outros no desamparo da inassistência de saúde, outros com os efeitos horríveis da droga, outros com a fome, outros com a sede. Que a divindade estenda as suas energias, as suas luzes, para socorrer os aflitos deste mundo. Que a palavra do Cristo possa ser consolidada, passo a passo, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos olhares, nas nossas atitudes, de modo que possamos construir em nós as virtudes tão necessárias para merecermos a condição de trabalhadores da última hora, dos soldados do Cristo no momento da tempestade. Que possamos aprender, querido Mestre, a olhar para cada irmão que nos cerca com o sentimento de aprendizagem e com o sentimento da ajuda, do servir. Que possamos alimentar em nós a gratidão pelo dia que renasce, a gratidão pelo trabalho que temos chance de executar,
a gratidão pela palavra solidária que ouvimos e a correção que precisamos aprender a fazer quando não conseguimos ainda manifestar essa solidariedade. Que Jesus, com seus benfeitores, estendam a cada um dos irmãos e que eles possam agregar as energias melhores, os fluidos de amor, de luz, de paz, levar consigo para dividir com os irmãos que os rodeiam, nas suas famílias, na sua comunidade, no seu trabalho, no seu estudo, no seu convívio, enfim. Que o grande Pai das alturas, nosso Deus, que Jesus, nosso grande Mestre, estenda suas bênçãos à nossa sociedade espírita, com o Consolador cometido. Que ela continue sendo a luz, continue sendo a faculdade da alma, que ela continue sendo o amparo, o acolhimento e a orientação para cada irmão aflito que aqui chega. Que possamos manifestar aos nossos amados irmãos do plano superior a nossa imensa gratidão por tudo que recebemos e que possamos continuar a receber. Que assim seja. Não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher